demais para não crer. Eu não tenho poder para ressuscitar, mas em teu nome mortos podem levantar. Toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus é você, Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, 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 bom demais para não crer. Eu já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi louco melhorar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a estéril vida dar, e o seu filho vivo está. Não me diga ele não pode, sim eu sei que ele pode. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu verei, não há como duvidar. Aleluia! Good morning, Verbo da Vida Lapa. Bom dia, Verbo da Vida Lapa. I'm very glad to be back. Estou muito feliz em estar de volta. Now back to português. Agora voltando ao português. Amém. Amém. Thank you. Obrigado. Aleluia. Que bom estar de volta, igreja. Sabe que quando nós viajamos, gera uma saudade dentro de nós de voltar e estar diante dos irmãos para congregar, para glorificar a Deus, para ouvirmos da palavra. É muito bom viajar, mas é melhor estar de volta. Amém? Estou muito feliz de encontrar vocês. Já estive aqui no domingo, na quinta-feira, e hoje de ver mais irmãos. Estou muito feliz de você estar aqui, viu, irmão? Você pode sentar. Obrigado, louvor. Obrigado. Thank you, Ariel. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Oh, happy day. Você se alegra por estar na casa do Senhor? Estivemos ali celebrando 60 anos. Eita glória. Agora eu já sou idoso, irmão. Tecnicamente, né? Mas pessoalmente também. Aleluia. Deus é bom. Mas sabe que a idade cronológica não é tão importante quanto a jovialidade espiritual. Aleluia. 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 Oxe, tem alguém me imitando aqui. Aleluia. Deus é bom. Queridos, Deus colocou no meu coração para falarmos de um tema que eu creio que vai abençoar a sua vida o tempo todo. Não vai ser só nesses dias do mês de junho, dia também de grande alegria, na celebração também do aniversário da minha esposa, aleluia. Aleluia, 26 anos de casados completamos, aleluia. Eu completei 60, eu não vou falar a idade dela, amém?
Eu sei que você pode adivinhar que ela já passou de 18, amém? Mas pouca coisa, amém? Mas Deus colocou uma palavra, é sobre o agir e o reagir. Eu sei que Deus vai tratar muito conosco nesses dias, e eu, quando meditava sobre isso, eu não tinha, quando subiu a inspiração, eu não tinha associado com algumas coisas, mas quando eu comecei a meditar, logo veio uma lembrança daquilo que a gente aprende. Eu tenho certeza que você aprendeu como eu aprendi sobre a terceira lei de Newton, certo? Eu tenho certeza que você aprendeu sobre a terceira lei de Newton. Parece que você não está acreditando, né? Então nós vamos mostrar para você que você sabe da lei de Newton. Cadê o Marco? Meu ajudante. Aleluia. Esse jovem aqui não está na MBA ainda. Amém? Mas ele é meu assistente de palco, amém? Ele está aqui para mostrar para você. Você vai lembrar que você conhece a lei de Newton, a terceira lei de Newton. Eu sei que você sabe, quando eu estava meditando, veio a inspiração de tocar nessa lei, porque ela vai nos ajudar a lembrar daquilo que Deus vai falar por causa da demonstração. Mas você pode demonstrar a terceira lei de Newton para toda a igreja? Pronto, está demonstrada. Você viu o que aconteceu? Você viu que ele lançou a bola? E a bola voltou? Isso é a terceira lei de Newton. Para toda ação tem uma reação em sentido contrário. Ah, você já sabia disso. Amém? Obrigado, Marcos. Depois a gente vai treinar junto, amém? É isso que fala a terceira lei de Newton. Para cada ação, há uma ação da mesma intensidade em sentido contrário. E a gente pensa que foi Newton o cara que inventou isso. Na verdade, ele só viu o que Deus fez. E traduziu isso numa lei. Nós vamos mostrar isso na palavra. Para toda a ação, para toda a atitude, há algo que volta para nós. Eu já vou adiantar uma parte. Vamos dar um exemplo prático na palavra, que é o que mais me recorda agora. Aquilo que o homem semear, isto mesmo sem parar. Você dá a sua oferta, Deus abençoa a sua vida. Tem um outro texto que diz que se nós nos achegarmos a Deus, Ele nos achegará a nós outros. Newton, ele só viu aquilo que Deus fez. Mas eu quero que você saiba que ainda que foi uma demonstração simples, e eu sei que você sabia que se jogasse a bola, e ela estiver cheia, obviamente, por isso que crente precisa estar cheio. Aleluia. Porque se a bola tivesse murcha, ela ia cair e ia ficar ali. Mesmo que houvesse uma reação do chão para impulsioná-la de volta, ela não teria como ser impulsionada, porque estava vazio. Crente não pode andar vazio. Crente tem que andar cheio. Aleluia. Porque quando você se move numa direção, algo vai voltar para você. Aquilo que o homem plantar, isto mesmo ele ceifará. Toda ação gera uma reação. O que nós precisamos decidir e escolher é de que lado nós queremos estar dessa explicação, ou dessa afirmação. Eu quero dar do lado de quem age ou do quem reage. Agora, Newton não descobriu isso porque ele nasceu com um cérebro especial. É claro que ele era um homem inteligente, estudou, mas sabe que ele era um homem que estudava a Bíblia? Grandes cientistas conseguem entender melhor as suas próprias teorias quando buscam a Deus. E Newton disse, olha o que Newton disse. Ele falou assim, tem uma crença, Sir Isaac Newton, o cientista. Tenho uma crença fundamental na Bíblia com a palavra de Deus, escrita por homens que foram inspirados. Estudo a Bíblia diariamente. Aleluia. Por isso ele viu um fenômeno e entendeu. Isso é
a resultado da ação de Deus na terra. Aleluia. O cientista, ele não cria, ele entende, ele vê, ele explica. Às vezes, se não encontrar Deus, ele não encontra uma explicação que dá a razão correta. Mas quando ele encontra Deus, ele diz, entendi, porque foi o Criador que fez isso. E Newton falou também de uma outra coisa conhecida minha, que é sobre a teoria do aleatório. Ele chegou para um amigo dele, que era muito crítico ao conhecimento de Deus, e não concordava, porque infelizmente no meio da ciência existe muito ceticismo, muita gente que não acredita em Deus, porque acha que a ciência é toda explicação, eles só não sabem por que, que aquilo gerou daquele jeito. Mas Newton tinha um amigo, e Newton tinha criado sabe o que é um mobile? Quem sabe o que é um mobile? Sabe aquela coisinha de criança que você pendura? Tem várias coisinhas presas por um fiozinho? Aquilo é um mobile. Ele criou um modelo da Terra e do Sol e os planetas circulando como um mobile, um fiozinho pendurado com o Sol no centro e os planetas orbitando. E esse amigo era muito crítico. Esse amigo dizia, não, esse negócio de Deus é besteira, isso é conversinha da carochinha para boi dormir. Se bem que eu não vejo boi dormir. Mas, enfim. Ele talvez até durma, só não consigo ver o boi dormindo, né? Mas deve dormir, de algum jeito. Mas ele chegou lá para o rapaz que era totalmente contrário, ele não concordava com nada que viesse explicação envolvendo Deus na situação. E aí um dia Newton, que tinha bolado esse mobile com explicação do sistema solar, chegou e mostrou para ele. E ele ficou impressionado com a demonstração naquele mobile do sistema solar. E ele perguntou para Newton, rapaz, como é que você criou isso? Ele disse, não fui eu não. Eu estava com esse monte de bolinha aqui, esses fiozinhos, esses araminhos, joguei lá. Quando eu acordei, estava feito. Quando eu cheguei, estava prontinho. Aí o cara diz, tá bom. Não existe, aí o cientista amigo dele, não existe isso, de você jogar um monte de coisa e chegar desse tamanho. E fazer dessa coisa tão organizada, ele diz. Então você acabou de concordar que o acaso não gera ordem. Que nada poderia ter acontecido sem que um ser supremo, inteligente, tivesse organizado. Aí, o cara não disse, mas se eu acho que fosse nos dias de hoje, ele falou assim, agora você quebrou minhas pernas. Fosse nos dias de hoje, ele talvez tivesse dito isso. Os cientistas precisam entender a Deus, e muito mais os crentes. Aleluia, aleluia. Agora, eu trouxe essa questão da lei de Newton para te ajudar a entender a ação e a reação. É que Gomes estava dando, Gomes é porque eu brinco com ele, que é o Tiago Gomes, que tinha o Gil Gomes, aí tem o Tiago Gomes, e eu ia pedir para ele fazer a demonstração aqui, como eu, né, fazendo as embaixadinhas assim, 2 embaixadinhas, é claro que eu conseguiria provavelmente fazer. Mas sabe, quando a gente olha algo que nos ajuda a entender, fixa mais aquele conhecimento em nós. Mas o meu objetivo com isso não é fazer piada, não é fazer engraçado. É claro que isso vai te ajudar a entender, a memorizar. É entender que a gente pode usar a lei de Newton, a gente pode entender que toda ação nossa vai gerar uma reação. E quando eu entendo isso, especialmente entendendo que tem situações que Deus já criou e a gente só precisa colocar isso no nosso entendimento para ter um favor a nosso lado, e a gente vai pensar no que a gente vai fazer, ou como a gente vai reagir. Porque na maioria das vezes nós estamos reagindo. E por isso, muitas vezes, situações críticas são criadas. Mas quando nós invertemos para isso, que ainda que venha uma ação, digamos, uma ofensa para mim, eu ainda assim eu posso sair do campo de reagir
para ir para o campo para o agir. Eu não preciso e nem devo reagir de uma forma errada por alguma ação que venha contra mim. Mas se eu parar e pensar que eu devo agir, não reagir, mesmo que seja uma reação, ou uma ação que venha contra, eu não vou reagir, eu vou tomar uma nova ação que vai provocar uma nova reação. E se eu controlo, ao invés de estar reagindo a uma situação, e eu penso no que eu vou fazer, eu crio uma nova ação que vai ter uma reação favorável. Exemplo. Eu estou aqui com o pastor Zé Carlos, por alguma razão. Ele chega para mim, eu vou dar o Zé Carlos porque ele é santo também. Você vai dizer, só pode ser exemplo, né? Não pode ser verdade. Ele chega, e aí, pastor? E esse negócio aí? Já imaginou o Zé Carlos fazendo isso? Não. Aí eu podia dizer, o que foi, rapaz? O que está falando? Sabe com quem está falando? Isso seria a minha reação. Mas eu posso parar de reagir e começar a agir assim. O que foi, meu amado, que está te preocupando? Eu estou tomando uma ação que vai provocar nele uma reação de calma, de paz, de tranquilidade. Porque eu não reagi, eu agi com uma nova forma para causar um novo resultado. E como eu sei, eu posso dominar o que eu faço. Você não pode dominar o que o outro faz, mas você pode dominar a si mesmo. A Bíblia diz para nós termos um fruto do Espírito, é domínio próprio. Porque se eu estou reagindo, eu posso estar sendo dominado pelas trevas. Se eu reagir mal, eu estou reagindo segundo uma ação demoníaca na minha vida. Porque quem é que vai falar de uma forma agressiva, ofensiva, pejorativa com o irmão? É Deus? De onde vem, então, essa reação que eu estou tendo? Mas veio do irmão, mas a inspiração veio das trevas. Mas eu sempre posso agir segundo os princípios de Deus. Eu não só não preciso, mas eu não devo reagir a situações com princípios errados. E isso sou só eu que posso decidir fazer. Aleluia. Aleluia. E com esse entendimento da lei da ação e da reação, eu posso mudar o mundo ao meu redor. Você já percebeu que tem pessoas que chegam no ambiente e tudo que a pessoa faz gera confusão? Tudo faz gera confusão. Confusão daqui, confusão dali. Vai no mercado, é confusão no mercado. Eu tinha um chefe assim. Tinha, viu, André? Tinha. Tinha, você está falando isso? Não. Eu tinha um chefe assim. Ele contava as coisas que ele fazia, um americano. Eu falei assim, rapaz, pensa num cara para dar coisa errada. Parecia aquele carro da corrida maluca que tinha uma nuvem por cima. Está sempre chovendo na cabeça dele, é impressionante. Ele ia de férias, olha, isso não é brincadeira, ele planejava as férias com no mínimo 1 ano de antecedência. No mínimo. Às vezes com mais de 1 ano. Ele organizava a viagem, a saída, o traslado, o hotel, a comida. Ele fazia um planejamento, as suas datas, a sua agenda. Ele precisava organizar a agenda dele. Mas ele planejava tudo para dar certo. Aí ele voltava de viagem. Rapaz, deu tudo errado. O hotel não era o que eu queria, o translado atrasou, o avião perdeu minha mala, a confusão na comida. Mas eu comecei a pensar, por que ele planeja tanto? E tanta coisa dá errado. Porque não é o planejamento que vai decidir o resultado. Ele coopera, ele influencia, mas é a atitude. Porque ele já chegava com a atitude de tudo pode dar errado e vai dar errado. E a forma com que ele tratava as coisas e as pessoas causavam reações terríveis. Não estou dizendo que não dá vontade da gente reagir. Porque
vontade de dar. Eu estava no aeroporto lá em Washington, esperando para embarcar para São Paulo. E aí os comissários estavam ali e disseram, olha, vamos organizar, quem está na primeira classe pode entrar primeiro, mulheres, crianças, deficientes podem entrar primeiro também. Lá, você sabe que nos Estados Unidos, viu, Dinorá, não tem esse negócio de fila para idoso, não. Porque quase todo mundo lá já está nessa categoria. Tem uma enorme quantidade de pessoas já com maior idade e que viajam. E isso é bom. Mas assim, não tem esse negócio de prioridade. As pessoas aqui no Brasil, né, com 60, como eu, já posso entrar na frente. Está na prioridade. Lá não tem isso não. Não tem isso não. E aí começaram e eles, olha, os que estão nos grupos 3, 4 e 5 para entrar, que vão entrando por etapas, formem uma fila única. E aí minha esposa quis esperar um pouquinho, aí eu aguardei. Quando nós fomos para a fila, já tinha umas 40 pessoas na nossa frente. Aí o que eu fiz? Fui lá para o final da fila, aguardei o portão de embarque ali. E aí fomos andando, esperando, cada um sem passar lá o seu bilhete de embarque e tudo mais. Quando eu estava mais ou menos como daqui ali, uns espertinhos começaram a cortar a fila. E aí formaram uma fila do lado e começaram a ser atendidos. E aí chegou uma hora eu falei, ô aeromoço, não era uma fila só? Aí a mulher do meu lado, o que tem a ver? Em espanhol. Então ela não era brasileira. Que passa? Eu tenho uma hija. Eu tenho uma filha. Eu falei assim, cadê sua filha? Onde está sua hija? Eu também tenho uma filha, mas está na Suíça. Minha filha está na Suíça. Volta agora dia 10. Chato, né? Eu também tenho uma filha. Eu falei, cadê sua filha? Se você estivesse com a criança, eu ia dizer, por favor, né? Não, para ela ter filha não quer dizer que ela vai passar na frente de todo mundo. Aí a moça, gente, não causa confusão aqui não. Eu, não estou causando confusão, estou seguindo a sua orientação. Mas que deu uma vontade de impor os 5 dons. Vontade dá para reagir. Mas, graças a Deus pelo Espírito Santo, pela minha esposa, diz assim, fica quieto, fica quieto. Sabe que às vezes a gente pensa em reagir, mas a gente pode, é bom que Deus envie alguém do nosso lado para dizer, é seu direito, mas não reaja. Não reaja. Ou, não quer dizer que eu não vou fazer nada? Não, tome uma ação para provocar uma reação diferente, para provocar um resultado diferente. Porque nós somos, como o Senhor, aqueles que vão apaziguar as situações, que vamos trazer paz para o ambiente. Onde nós entramos, paz entra conosco. Quando nós entramos, luz entra conosco. Pode estar aquela confusão, só trevas, mas a Bíblia diz, e a palavra de Deus é a verdade, diz que nós somos luz. Então a gente entra, não vai ter confusão. Diga assim, onde eu entro, não vai ter confusão. Aleluia. Onde crente está, não pode ter confusão. Mas eu vou defender os meus direitos. Daqui a pouco eu vou ler um texto que vai te abençoar. Porque eu quero dizer, os seus direitos serão garantidos, mas não necessariamente por você mesmo. Aleluia. Aleluia. E gritaria, então? O que é uma gritaria? É uma ação. Agora, o que você faz quando alguém grita com você? Eu grito mais. Não, a nossa ação pode ser, eu falo mais baixo. Eu normalmente falo mais baixo. Chegou um dia, uma gerente que trabalhava para mim, entrou na minha sala aos berros. Não estava gritando, não. Ela estava descontrolada. Por uma razão de algo que tinha acontecido no trabalho. Surtou. Master. Aí eu falei, o que foi que aconteceu? O que foi? Estou entendendo. Aí ela tá te ouvindo. Eu falei, para de gritar que você me escuta. Daqui a pouco,
Tentou. E foi. Ele para de gritar. Eu podia gritar com ela, falar assim, sai daqui, eu sou o chefe, tenho autoridade, está demitido. Eu podia fazer um monte de coisa. Mas eu decidi agir, não reagir. E aquele acalmou, ela acabou sendo mandada embora depois. Não por aquilo, não por aquela situação, mas quando nós não ouvimos orientações e continuamos reagindo negativamente, certamente a consequência vem. Porque tem hora que a gente pode reagir e não devemos reagir mal, mas se nós agirmos mal, a reação num trabalho pode ser demissão. Numa situação familiar, pode ser um desprezo, pode ser um afastamento. Mas quando nós agimos segundo os princípios da palavra, há um ajuntamento, não afastamento. Aleluia. Pelo menos daqueles que amam a Deus. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Agora vá comigo num texto da Bíblia, João 18, verso 1. Muita gente pensa que essa impaciência de querer, e isso é uma ação, vamos, gera resultado mais rápido. Quando na verdade não. Eu tinha 2 chefes. E um que era... E às vezes eu errava uma coisa, tinha que consertar, e ele vinha zoando na minha cabeça. Aí eu fazia aquilo, mas com as emoções já estragadas, já aquele sentimento ruim, eu não conseguia ser tão produtivo. Aí tinha um outro que quando eu errava, dizia assim, o que aconteceu? Eu errei aqui. Você sabe consertar? Sei. Como é que você vai fazer? Tem assim, então vai e faça. Aí eu resolvi a situação em paz. Depois levava uma correçãozinha. Mas já era num outro nível. Então muitas vezes essa ação de, eu tenho que gritar porque vai resolver, normalmente não. Às vezes chega numa repartição pública, aí tem aquele povo lá trabalhando com muita eficácia, né? Me perdoe se você trabalha numa repartição pública. Mas às vezes não é assim. E aí você acha que gritando vai resolver. E às vezes só gera mais atraso. E a pessoa diz, aquele lá que está gritando. Então agora é procedimento padrão. Não, você falou que tem que ser certinho, então agora vamos anotar aqui. Aí você passa 3 horas a mais. Então, muitas vezes, é com a ação correta que a gente vai ter o resultado mais rápido. Não é com a reação qualquer. João 18:1, eu vou ler pela versão transformadora, você acompanha na sua, diz assim: depois de dizer estas coisas, Jesus atravessou com os discípulos o vale do Cedron e entrou num bosque de oliveiras, ou no vale das oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido lá muitas vezes com os seus discípulos. Verso 3. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo, e eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que iria lhe acontecer ali, foi ao encontro deles e perguntou, a quem vocês procuram? Jesus inocente, né? Inocente, ele não tinha nada, ele sabia. Vocês estão procurando quem? Jesus de Nazareno, eles responderam. E aí ele disse, eu sou ele. E Judas estava ali. Judas que tinha armado para Jesus ali. Verso 6. Quando Jesus disse, eu sou, todos recuaram e caíram para trás, no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? Novamente eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Já lhe disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que é a mim que procuram, deixe esses outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria palavra. Não perdi nenhum só daqueles que o Senhor me deste. Então Simão Pedro, verso 10, puxou a espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sacerdote. Sabe que a conversa não era com Pedro. Jesus estava protegendo Pedro. Aí Pedro dizendo, o quê? Facas guinso.
Se você riu é porque você já passou dos 30, dos 40. Foi lá e... Uma ação desnecessária. Ou uma reação, algo que não era nem com ele. Já percebeu que a gente tem a facilidade para reagir o que não é nem com a pessoa? Não é nem com a pessoa, não é nem com você, né? Não é nem com a pessoa a conversa, vamos dizer você. E aí você já está tendo umas reações que não tem nada a ver, não é da tua conta. Não, mas é que eu fiquei indignado. É com você? Não. Não, mas é que a pessoa não sabe se defender. Sabe. Ela só escolheu não se defender do jeito que você quer que seja feito. Quando é um bebê, quando é uma criança que não tem capacidade, é uma outra história. Nós, como pais, devemos sim proteger os nossos filhos. Mas uma vez que chegou num tempo que já toma decisões, já tem conhecimento, já tem maturidade, a pessoa tem que se defender. O que Pedro fez, ele teve uma reação, uma conversa que não era nem com ele. Jesus disse, o que Jesus disse para Pedro? Obrigado, Pedro, você me defendeu. Foi isso? Pedro agiu mal. Mas graças a Deus que tinha Jesus ali para ensinar, amém? E aí no verso 11 Jesus disse, Pedro, guarda a espada. Acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? Verso 12, assim os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Eu vou pular essa história, mas Jesus foi lá e consertou a orelha do cidadão. Agora, Jesus poderia ter enviado uma miríade de anjos, legiões de anjos para defendê-lo. Ele podia correr para tentar fugir, podia falar assim, ó, discípulos, vem cá, vai lá, vão me defender aqui enquanto eu vazo. Jesus podia ter uma série de reações, mas ele decidiu agir segundo um princípio que Deus tinha dado a ele. E por isso, essa história está marcada na Bíblia. E por isso Pedro foi corrigido. Pedro, não é por aí. Não é agredindo. Não, mas a melhor defesa é o ataque. Não, necessariamente. A melhor defesa para muitas situações é não estar no lugar da confusão. Não, é que eu estava lá no meio, chegou a polícia batendo em todo mundo. O que você estava fazendo lá? Não, eu estava na manifestação ali e tal. Mas tem várias formas de fazer. E aquele lugar, muitas vezes, você está vendo que a coisa vai dar confusão. Sai dali. Ah, mas aquela situação no meio da família está naquela confusão. Para de reagir. Ou percebeu que a coisa está ficando complicada. Eu tive numa reunião, uma vez quando eu comprei uma casa, e o cidadão não tinha documentação, então a negociação com ele foi, eu dou metade, quando você entregar a documentação eu entrego a outra metade. E aí, passado quase uns 6 meses, ele chegou com uma documentação fake, que não era correta. E queria receber a outra metade. Eu falei, não, eu só vou lhe pagar quando você entregar a documentação correta. Ele diz, está querendo se aproveitar de mim, ao investir no meu dinheiro. Rapaz, o sangue... Sabe aquele desenho animado, que vai o vermelhinho, vai subindo? Aí quando chega aqui, sai aquela... Foi assim. A minha vontade era falar poucas e boas e muitas mais para aquela situação, para aquele cidadão. Rapaz, eu vi que meu sangue ferveu. O que eu fiz? Falei assim, olha, eu vou me retirar dessa reunião e vou procurar meus advogados. Porque eu sei que se eu ficasse ali, eu ia fazer besteira. Então, a minha ação não foi reagir, foi sair para não reagir. Muitas vezes, ao nos calarmos, é uma ação que às vezes o outro não entende. Aí não vai falar nada, não. Aconteceu isso com um casal, aqui na igreja. Eles iam se ofendendo em casa, se xingando, crentes se xingando. Vê se isso é possível. É possível? É, mas não deveria. Eles se xingavam, se ofendiam, e aí o rapaz veio falar comigo e falou assim, quando acontecer que você perceber que você vai passar do limite, entra no banheiro, tranca a porta e vai orar em línguas. Aí a mulher esmurrava a porta, seu covarde, está fugindo. Aí a mulher veio falar comigo, pastor, ele não quer nem conversar comigo. Foi para ficar te xingando? E para você ficar ouvindo você xingar ele? Aí ele falou, falou. Então, o que ele está fazendo foi o que eu instruí
para que ele não peque diante de Deus. Porque você já estava pecando. E a ação dele foi não concordar com o pecado. Graças a Deus, esse casal, depois de algumas outras instruções e de prática, se obedecendo às instruções, vivem muito bem. Hoje tem uma filha linda, maravilhosa, servem ao Senhor. E a gente vê que mudou a situação. Como? Em não reagir. Porque às vezes a ação é não reagir. Às vezes é reagir de uma forma que mude a situação. Aleluia. Aleluia. E queridos, a ação, ela vai mostrar muito das nossas emoções. Mas a reação mostra nossas emoções. A pessoa mais esquentada reage de uma forma mais esquentada, não é assim? Mas sabe que a ação mostra o nosso caráter. Porque a pessoa pode ser mais tranquila e ter um sangue quase de barata e não ter uma reação. Mas sabe que às vezes é necessário uma reação, mas baseada em princípios. E aí depende do caráter. O nosso caráter tem de sempre tomar a ação correta na hora certa. Às vezes, mais uma vez falando de casais, a gente está chegando perto de um evento de casais, às vezes é deixar de discutir naquele dia. É não insistir naquele assunto. Nós não concordamos, então vamos orar. E quando nós não tivermos nesse clima talvez mais tenso, a gente volta a conversar. Certamente o Senhor vai trazer clareza e entendimento e vai haver acordo. Porque se não houver acordo, não podem andar juntos. Então vou separar? Não. Às vezes vão ficar parados para poder tomar a decisão correta juntos. Deus não está falando, então não houver acordo, não podem andar juntos, então tem que separar se a mulher não concorda. Não é isso. Não avance se não houver acordo. Não é para separar. Não tem acordo, vão parar. E aí, uma vez que tem acordo, por quê? O Senhor derrama a sua bênção quando tem a unidade. Mas eu estou cheio de ideia, mas sem concordância, sem unidade, não vai prosperar. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Eu citei um texto, eu só vou ler o versículo aqui, Tiago 4:8. Aproximem de Deus e Ele se aproximará de vós. Ação e reação. Você busca a Deus e Ele chega a você. Você se aproxima dEle, você dá um passo na direção dEle, Ele vem totalmente na sua direção. E a reação sempre é maior do que a ação. Você dá um passo na direção de Deus, Ele dá todo o passo que Ele precisa para estar com você. Você planta uma semente, Deus faz multiplicar aquela semente. A reação sempre é maior do que a ação. Ela é potencializada. Por isso nós temos que pensar nas nossas ações. Porque se eu falo uma coisa, eu brinco que às vezes, eu sei que cada pessoa, eu brinco que tem um botão. A gente sabe o botão que aperta na pessoa. O Antônio, quando eu apertei um botão dele umas vezes, ele trincava os dentes assim. O lábio. Ele estava fazendo aquilo para não reagir. Mas por quê? Porque um dia eu apertei um botão ali. Cada um tem um botão. Aí tem que pensar muito bem que botão vai apertar. Porque a reação, ela normalmente é muito maior do que a ação. Mas eu só... Sabe aquela coisa de menino de escola? Só dei aquele totozinho. Só aquela coisinha. Daqui a pouco... mas eu só dei um totozinho. A gente tem que pensar nas nossas ações. Porque a reação sempre é numa proporção muito maior do que a ação inicial. Agora, se você pensar isso a seu favor e tomar as ações segundo o caráter que Deus nos ajudou a transformar, a gente vai colher o melhor dessa terra. A gente vai viver uma vida em paz. Aleluia. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. As bem-aventuranças vão falar muito disso. A Aurélio citou um pouco de uma das bem-aventuranças. A bem-aventurança fala disso. Fala de coisas que você faz, ele diz, felizes os humildes. Humilde não é o pobre, é aquele que reconhece a grandeza de Deus. Ele diz, quando você se coloca numa posição assim de humildade, Deus vai trazer e vai te entregar a terra. Então, a sua ação de se humilhar
Se humilhar não é se colocar numa posição inferior, é reconhecer a grandeza de Deus. Aí ele diz, porque você reconhece, a terra é sua. Ah, mas o que choram serão consolados. Quando você toma a decisão, muitas vezes de não agredir ninguém, mas fica ali, Senhor, eu estou triste por causa dessa situação. Diz assim, peraí, deixa que eu resolvo. Deal with me, chá comigo. Brincadeira, não é assim no inglês não. Amém. Agora, o contrário também é verdadeiro. Provérbios capítulo 18 diz que aos arrogantes, Deus coloca numa posição inferior. A ação é ser arrogante. O resultado é ser humilhado. Então a gente precisa pensar muito nas nossas ações. Aleluia. Agora, Romanos 12, eu vou encerrar com isso. Quero chamar o grupo de música. Romanos 12, verso 17, abra lá comigo. Aleluia. Nos ensina as nossas reações, como devem ser. Aleluia. Romanos 12, 17 diz assim, eu vou ler pela transformadora. Nunca paguem o mal com o mal. Nós não estamos na antiga aliança, que é olho por olho, dente por dente. Ah, você me fez isso, agora eu vou fazer aquilo. Não retorne com mal, retorne com bem. Ah, mas é meu direito. Deixa que Deus cuida. Deus vai guardar o seu direito. Ele é o nosso juiz. Ele defende a nossa causa. Aleluia. Eu algumas vezes emprestei dinheiro a pessoas que decidiram não pagar. Não era questão de não ter capacidade. Decidiram não pagar. E a desculpa era não capacidade. Por que eu sei disso? Porque gastavam dinheiro com outras coisas. Não era prioridade me pagar. E aí dava uma vontade. Dava uma vontade de torcer um pescocinho assim. Mas a minha reação foi, está perdoado. Talvez tenham pessoas que tenham feito algo a você, que te entristeceram, te machucaram, até devendo a você. Você tem duas possibilidades, de você ter uma reação, de ir lá brigar, de ofender. Meu tio, falecido já lá de Belo Horizonte, ele alugou uma casa e o cara parou de pagar aluguel. Aí ele foi lá e teve uma conversa e o cara decidiu sair. E essa conversa foi assim, ele disse para o rapaz, eu construí essa casa, eu sei como ela é feita. Ela é feita de tijolo, de massa. E se eu jogar gasolina e pôr fogo na casa inteira, eu sei que a única coisa que eu vou perder são os fios. Sábado eu venho aqui e vou tacar fogo na casa. Se você estiver aqui, você fica. Se você estiver dentro, você queima junto. Porque eu vou tacar se você tiver. Mas se você não tiver, está tudo bem. E o cara foi embora. Ele teve uma inspiração de sair. Ah, mas era o direito dele receber o aluguel? Era. Mas a atitude dele estava completamente errada. Anos depois ele reconheceu que agiu errado. Mas se ele tivesse agido segundo a inspiração da carne, da alma, ele podia ter sido preso. Mesmo que não tivesse nem machucado o rapaz. Ou ia ter um prejuízo da casa. Então, para isso existe a justiça natural dos homens, para recorrer dos seus direitos. Mas quando a justiça natural dos homens não funciona, a de Deus sempre vai funcionar. Nunca paguem mal com mal. Pensem. Diga assim, eu tenho que pensar. Pensem. E pensar não é espírito, é alma. O pensamento, não, o Senhor não me ajudou, não me transformou para eu pensar certo. Ele não vai fazer isso. Quem faz somos nós. De meditar na palavra ao ponto de mudar os nossos pensamentos. Mas ele dá a instrução. Pensem em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Aleluia. No que depender de vocês, diga assim, no que depender de mim, olha o que a Bíblia diz. Vivam em paz com todos. Paz. Paz. Amados, 19. Você está lendo aí na tua Bíblia?
É bom que você lê, porque depois você aqui em casa não vai dizer que foi o pastor que inventou. Amados, nunca se vinguem. Poxa, agora estava pensando numa vingançazinha. Por que eu não vou me vingar? Porque Deus quer que eu fique no prejuízo. Não. Deixem que Deus, aqui está dizendo a ira, mas você sabe, é o zelo de Deus, se encarregue disso, porque diz as Escrituras, a vingança cabe a mim e eu lhe darei o troco, diz o Senhor. O Senhor vai resolver, o Senhor vai julgar essa causa. Deus vai tratar e você não vai ficar no prejuízo. Mesmo que no primeiro momento pareça. Você não vai ficar no prejuízo quando segue os princípios de Deus. Vamos ficar em pé. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua inspiração é para trazer luz e dar entendimento, para que possamos viver uma vida em paz. Possamos viver uma vida, Pai, que agrade ao Senhor, porque nosso caráter foi transformado segundo o Teu caráter, como disse o Teu servo. Pai, obrigado, porque nós não precisamos reagir de uma forma errada, mas podemos sempre agir de uma forma correta. Podemos sempre agir segundo a Tua instrução, andando em paz, em amor e alegria. E Pai, nós não ficaremos em prejuízo, mas somos abençoados. E quando andamos segundo os princípios da Tua palavra, é como uma semente lançada, que vai produzir frutos ainda maiores, para o nosso aprazimento, para a nossa alegria, para o nosso sustento, para a nossa saúde, para a nossa paz. Pai, eu Te agradeço, porque nós não vamos mais reagir, mas vamos agir, todos os dias, com intenção de trazer paz, de trazer resultados, de trazer bênção, de mudar o ambiente que vivemos. Pai, o Senhor nos deu a Sua paz, nós temos a Sua paz porque o Senhor nos deu, e nós vamos viver em paz para com todos. Eu Te rendo graças pela inspiração e pela compreensão de cada pessoa que me ouve essa palavra, para meditar e transformar as suas ações, deixando de ter reações. Em cada momento, como o Senhor nos instruiu aqui no livro de Romanos, para pensar como o Senhor instruiu, pensar nas coisas lá do alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Obrigado, Pai, porque o Senhor supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Como o Senhor supriu a nossa saúde, como o Senhor supriu a nossa salvação através do sacrifício de Jesus, que fizemos um memorial hoje. Obrigado, Senhor, por uma igreja forte. Obrigado por famílias fortes. Obrigado, Pai, por pessoas em ousadia, andando segundo o Teu querer, mas não em confusão, mas em paz. Ousadia e paz. Obrigado, Senhor, porque elas caminham juntas. E eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nós vamos orar pelos empresários, como temos feito. Terezinho vai subir. Aliás, depois. Antes eu quero falar, antes de eu terminar. Venha. Antes de encerrar, eu preciso dar uma palavra à igreja. Aleluia. Tem algum empresário aqui? Você tem sido abençoado com a palavra e com a imposição de mãos? Receba, não é uma imposição de homens qualquer, é uma instrução de Deus para avançarmos. Aleluia.